vou fazer uma consideração, né? Não sei se é besteira, mas eu acho que faz sentido. Partindo do pressuposto que é necessário fazer essa confissão, né? E um dos sintomas que ele falou é justamente essa dificuldade de falar. Eu acredito que seria interessante tentar fazer a prática de técnicas não verbais, né? Nesses Perfeito, casos. né? Perfeito. É bem pensado, viu, Carla? Mas deixa eu falar. A Tabata quer falar alguma coisa? Não, professor, estou só ouvindo. Tá bom. Então, vamos pensar aí, até que o próximo se prepare para apresentar, por que é importante a confissão, né? E eu estou aqui tem algumas Bíblias, tem Bíblia aqui de tudo que é jeito aqui do meu lado, né? Tem uma, inclusive, que é só a Torá. Olha que coisa chique. Tá vendo? Isso é chique, né? Isso aqui dá para a gente fazer um pôster, não é, Carla? Vamos fazer para quando a gente for falar de neuroteologia. Isso é chique demais. É a Torá, tá vendo? Maravilhosa. Então, vamos lá. Quando lá no Novo Testamento diz confessar... eu estou aqui... Não, sim. É um texto de João que ele fala para que você confessa os seus pecados para ser purificados. Né? O problema é que a gente que fala da Bíblia, a gente fica depois preso à obrigação de... por ser um livro sagrado, né? A gente não pode criar sobre isso, então tem que ser... Professor, nesse livro aí ele fala das emoções, logo embaixo ele fala uma frase que fala diz isso aí que o senhor está falando. Ele botou entre aspas: soltas tudo que tens e receberás. Ele colocou. Sim, mas é que a ideia tirada mesmo, foi a ideia de Freud, a ideia de Jung, né? Foi tirada mesmo do texto sagrado, eu não tenho a menor dúvida disso, não. Eu só não estou lembrado aqui de onde ele falou, né? Mas ele fala lá que se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Eu só não sei onde está, mas é isso que diz lá. E vos purificar de toda injustiça. Por que eu estou citando o texto sagrado? 1 João 2, né, mestre? Isso. João 2. Eu abri aqui 1 João 2, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de todas as vossas iniquidades, injustiças, pecados, enfim. É porque a palavra que Freud usa e que Jung usa, que é catarsis, né? Na verdade, eles encontraram esta palavra nesse texto da Bíblia, que é o verbo, lá vai aparecer o verbo catarizem, que é purificar. E o que seria, então, uma catarsis? Né? Olha que bonito, né? Que metáfora bonita Freud e Jung encontraram. É difícil dizer quem encontrou, porque Jung lia grego tranquilamente, grego, hebraico, aramaico, latim, enfim. Mas, no grego, o verbo catarise, ele era usado para falar daquele processo de purificação do ouro com o fogo. Você põe o ouro no fogo, o ouro derrete, e aí você separa, que era o processo mais antigo, né? Ainda quando não se usava produtos químicos como o mercúrio. E o verbo que o garimpeiro usava, o ourives usava, era o catarizem, que deu origem a catarse. Então, o que eles estão dizendo é que, se você não confessa, e aí não é no sentido religioso, com toda certeza, porque a psicologia vai surgir exatamente quando você tem a falência do sistema religioso da confissão, que é do século XIX. Quando a confissão
cai em descrédito e o papel do confessor cai em descrédito, surge o psicólogo como sendo o confessor da era moderna, não é? E aí tem uma metáfora, você pode pensar em vários simbolismos que o Michel Foucault pensa, que o próprio Lacan também pensa, que lá o padre fala assim, vou te dar uma penitência. O Michel Foucault vai dizer que, e o Lacan também, que a análise é muito mais eficaz porque o confessor, ele que é o psicólogo, ele não tem tendência ideológica nem religiosa, se tem, ele não pode omitir, se bem que hoje isso não vale, porque tem o chamado psicólogo cristão, muitas vezes reforça a doença das pessoas, não é? Com as tendências que ele tem de enquadrar a pessoa dentro do universo doutrinário e religioso. Mas pensando num psicólogo mesmo, num analista mesmo, que não tem esse compromisso. Eu sempre falo psicólogo aqui, gente, é que eu não faço distinção entre analista e psicólogo de jeito nenhum, tá? Na minha cabeça é tudo uma coisa só. Então, vamos lá. O analista, ele, pelo fato dele não julgar, né, o sujeito pode colocar para fora tudo aquilo que está aprisionado. Isto é uma catarse. E aí eu vou trazer aqui uma coisa muito interessante, né? Um homem de 52 anos chega no meu consultório e diz assim: eu estou com pedra na vesícula e me disseram que isso é perigoso e eu tenho que operar da pedra na vesícula e eu tenho que operar também de uma hérnia umbilical. Mas eu não quero deixar ninguém mexer com o meu corpo. E eu estou protelando, e eu não tenho medo da operação, mas o medo que eu tenho é que vão mexer com o meu corpo. O senhor me atende? Atendo, sim. Então, eu quero que o senhor me prepare para a operação. Aí, simples assim, não é? Eu falei, tá bom, mas antes de entrar na preparação da operação, eu queria compreender melhor a tua vida. Você já fez outra cirurgia? Já. Eu fiz, na verdade, um cateterismo, que foi muito bem sucedido e não tinha nenhum problema grave no coração, mas o grande problema foi quando eu acordei, que eu pensei assim, o médico mexeu no meu coração. E ele pôs a mão e as duas mãos assim. Ele mexeu no meu coração. Ninguém tem o direito de mexer no meu coração. Como ninguém tem o direito de mexer na minha vesícula, nem na minha hérnia. Bom, aí eu falei para ele, olha, pode ser que toda essa ansiedade que você está criando acerca das cirurgias reparatórias naturais do desenvolvimento da vida humana não tem a ver propriamente com a cirurgia. Tem a ver com aspectos muito mais da tua vida, não é? Porque eu acho simbólico, eu falando para ele, você dizer que ninguém pode mexer no teu coração do que você falar das próprias cirurgias cardíacas. Você não pôs ênfase nem no procedimento, nem na anestesia, nem nada. Você disse que o que doeu foi você ter acordado e alguém ter mexido no teu coração. Aí eu falei, você está falando do coração mesmo? Aí os olhos dele se encheu de lágrimas e ele falou assim, doutor, você sabe das coisas, né? Eu falei, não sei nada. Eu só estou aqui provocando. Quem sabe é você. Aí ele falou, não sei se eu estou disposto a mexer com isso, não. Eu falei, então a gente vê o que você quer, você vai, pensa e volta. Aí ele voltou, né? Voltou e sempre falando da cirurgia, falando da cirurgia, falando da cirurgia, falando da cirurgia. E aí eu fiz uma observação para ele que ele tinha se desligado totalmente do mundo, isso é verdade. E durante a pandemia esse desligamento foi total, ele é músico, parou de tocar em festa, em igreja e tal. E ele estava um tanto hipocondríaco. E aí eu falei para ele, então, você introjetou a libido. Sua libido está voltada para o seu corpo. Agora você está ouvindo o coração, pulmão,
Daqui a pouco vai ouvir o sangue circular e vai eu ouvi mesmo. E eu já vou te avisando, não tem nada errado, isso aí é como você está hoje. Aí ele falou, eu quero tratar daquela história do corpo. Eu falei, qual é o problema? Eu falei, então, resumindo, ele falou, olha, eu tenho 52 anos e eu sou completamente virgem. Eu falei, virgem de quê? De tudo, até de boca, né? Meu neto de 11 anos já está se preparando para não ser mais virgem de boca. E ele, com 52, é virgem até de boca. Bom, falar isso é a confissão que o Jung fala. Porque isso é tão pessoal, né? Tão íntimo e tão doloroso. E ele falou isso mesmo. E ele chorou. Né? Por que ele fez isso com ele? Que agora ele não tem coragem. Como é que ele fica? Se ele procurar alguém, ele vai ter que confessar que é virgem também. E a pessoa pode zombar dele. Então, assim, é um problema imenso para ele, não é? Mas, na verdade, o medo não é propriamente o medo da cirurgia. É o medo de, sei lá, eu não sei como falar isso aqui, né? Mas parece muito mais assim a questão de que o medo de que alguém quebre aquele casulo que ele construiu dentro do seu processo neurótico e toque no seu coração. Então, a chave foi quando ele falou, porque o que me incomodou foi que mexeram no meu coração, mas não foi a cirurgia, doutor. Ora, se fosse o caso de ter medo, era medo da cirurgia, não é que mexeu no coração. O coração dele estava intacto, funciona muito bem, tal. Então, os segredos, né? Tem uma música popular brasileira, que os jovens aqui não vão lembrar, mas o pessoal da minha geração pode lembrar, que tem uma frase, também não lembro a música, só lembro da frase, que fala, só uma palavra me devora, aquela que o coração não diz. Se jogar no Google, você vai achar a música. É bonita a música. E repete o refrão, só uma palavra me devora, aquela que o coração não diz. E a pessoa vai cantando e repetindo o refrão. E cabe ao analista facilitar com que esta palavra que devora, que o coração não diz, brote e saia deste coração, não é? Que aí, o que acontece? Voltando lá para a ideia do grego, né? Vai purificar o sistema nervoso central. Na verdade, o parasimpático, né? que é o motor do inconsciente, né? O que faz a ação do inconsciente no nosso corpo. Então, todos esses taquicardia, sudorese, tal, mesmo as doenças autoimunes, elas têm também a ação muito presente do parasimpático. Então, professor, essa música é do Fagner. Ah, é do Fagner? Então tinha que ser de outro. Tinha que ser de outro cearense igual a mim. Né? Mas aí, assim, muitas vezes o analista iniciante fala assim, o paciente falou, ele contou, e aí, como se tivesse algo para fazer. Ora, se você acolher, né, basta você acolher. Aí eu falei para ele, olha, eu vou escutar a tua história, se você quiser contar da tua sexualidade, com mais profundo respeito. Bom, não fiz interpretação, não falei nada, e, com certeza, ele continuou a sua história, por que ele ficou aprisionado dentro. Tem uma questão religiosa muito forte, não é? Uma questão de culpa muito forte. Então, e os primeiros lá, Freud e Jung, perceberam que só este ato de confessar já traz um alívio e uma melhora significativa. Mas eu pensaria, antes de passar para a próxima pessoa que vai falar, é que
na verdade, imagina um homem ou uma mulher que sofre de psoríase, né? Essas manchas, essas placas, esses estados produzem um sofrimento psíquico muito grande. Então, mesmo que a gente não consiga intervir na enfermidade em si, nós podemos intervir no alívio da dor e do sofrimento, ou no acolhimento da dor e do sofrimento. Isso já... Oi. As técnicas corporais, elas colaborariam muito, né, no caso desse seu paciente aí, né? Total, total. Eu acho que, especialmente, não é, depois que evoluir esse caso, eu pretendo encaminhá-lo para um especialista em Reich, né? Reich, né? Quando ele tiver... viu isso com o Júlio. Alguém que quando ele estiver preparado para ser tocado por alguém. Acho que no momento ele não. Só uma pergunta, mestre. Eu fiquei bem interessado nesse lance da introjeção da libido, né? Ainda não tive contato teórico com isso, mas como é que você, então, estimula qual que é o verbo de introjeção? A extroversão. Extroversão, extrojeção, extroversão. Extroversão. Como você estimula ou elicia isso para o paciente? Não, tem que estimular. Não vem por acaso, não, né? Por exemplo, ele estava absolutamente rompido com o mundo por causa da pandemia, que também foi uma bela desculpa para muita gente, não é? Porque nem todo mundo que passou pelo isolamento rompeu, eu não rompi com o mundo, né? O meu grau de rompimento não foi tão grande como o dele. Então, falei para ele, o que você fazia antes que te dava prazer? Eu toca piano, ele é um exímio pianista, tocava piano em festas, batizados, igrejas, casamento e tal. O que te impede de voltar a tocar? Nada. Bom, ele voltou. Bom, amigos, né? Essa coisa de sair de si mesmo e em busca do mundo, que pode ser gente, pessoas, enfim. A gente só não pode fazer sugestões de natureza sexual, né? Mas pode dizer assim, olha, você precisa encontrar uma forma de investir essa libido no mundo. Se ela ficar aí dentro, você vai adoecer ainda mais. Então tem que encontrar forma de investir isso na realidade. Mas só para ver se eu entendi. Então, o processo analítico, você tem, primeiro, a sondagem, e aí as técnicas de investigação desse inconsciente, Isso. Aí vai vir o insight, Isso. Aí vai vir uma catarse através dessa confissão, Isso. E depois um manejo ajudando o paciente a inverter esse processo, a recompensar. Na prática da psicoterapia, Jung divide em quatro ou cinco fases, que eu vou lembrar aqui: confissão, interpretação, elaboração, né? E integração, e a quarta, educação, que aqui no Brasil o povo tem muito medo de falar, né? Mas assim, um analista junguiano não tem nenhum problema de ajudar, no final da análise, a pessoa a encontrar alguma atividade que lhe seja prazerosa, que faça sentido para ela. O desafio maior que eu vejo é o começo, né? Primeiro é a transferência, é a investigação, encontrar o ponto. Depois é mais não sei se eu estou... Não, está certo. Se eu vou falar bobagem, mas depois vira mais... Nós vamos até deixar as apresentações para a próxima. Não tem problema, a gente vai fazendo as apresentações até terminar. Porque é tão importante que a gente está falando aqui. Na verdade, nessa confissão que você pode ganhar ou perder o paciente. Então, vamos lá. Muitos anos atrás, eu atendi uma médica jovem. Eu também era jovem, acho que incomodava muito ela, porque
a gente era praticamente da mesma idade. Aí ela chegava e ela falava assim, bom, posso pedir um favor? Eu falei, pode. Eu não quero que eu feche o consultório com chave. Eu não quero que você feche a porta com chave, porque eu não me sinto confortável de ficar fechada com você. Tá bom. Você quer que fique encostada só? Enfim, era uma clínica, então podia ficar encostada e tal, só encostada. E aí ela repetia, isso foram meses, Alex, eu tenho um segredo, eu quero lhe contar um segredo. Eu atendo uma médica há 3 anos que tem um segredo que ela ainda não me contou. E eu, 3. Ela fica 6 meses, ela agora parou de novo, e ela fala, ainda não estou pronta. Toda vez que ela traz, eu não estou pronta, ela para. Porque ela sabe que tem que trazer, mas ela não está pronta. E assim, aí você pode ganhar ou perder, né? Como é que você perderia? Se você demonstrar curiosidade. Nossa, você tem um segredo? Me conta. Conta o segredo. Eu estou aqui para guardar o seu segredo. Ele não volta nunca mais. Você tem um segredo? Tenho. Tá bom. Conte quando quiser. Ah, doutor Maspoli, eu não estou preparada. Tá bom. Quando você estiver preparada, você me avisa com antecedência, porque deve ser tão importante que eu também vou me preparar para ouvir. Entendeu? É assim. Por quê? Porque eu acho que você está certo. Esse primeiro ponto ele é determinante. Ele é determinante, que é quando se estabelece a confiança mútua, né? A confiança mútua. Agora, voltando para a psicossomática, quando o sofrimento do paciente diminui, com toda certeza o organismo dele reage. E aí, né, vai ser um dos temas que eu vou abordar numa desses últimos encontros nossos, que são as curas fantásticas que acontecem, né? Eu tenho lá na USP agora tem um grupo, agora não, o grupo agora que se estabeleceu como laboratório mesmo, né? Que é de um grande amigo meu, Hélito Zangari, ele que criou isso lá, que é o Laboratório de Psicologia Anomalística. E eles estão estudando, lá tem mestrado e doutorado nesse laboratório, estão estudando Jung, a neuroteologia, né? Enfim, é o único lugar que estou estudando isso, e as curas extraordinárias, que às vezes acontecem. E acontecem, muitas vezes, exatamente pelo efeito psíquico da terapia, não é sobre a doença propriamente dita, porque isso não seria verdadeiro. É sobre a psique. Melhorar a condição, né, do paciente pode desencadear um processo de cura, dessas curas extraordinárias que acontecem, né? A gente vê isso ao longo do trabalho, né, que a gente vai vendo, que vai fazendo, vão acontecendo algumas coisas assim maravilhosas, né? Ou então a melhora significativa, como Jung relatou lá no 9/10 do corpo foi recuperado. Eu já tive melhora significativa com vitiligo. A pessoa ter muita mancha de vitiligo e durante o processo de análise aquelas manchas vão desaparecendo. No final elas ficam muito pequenas em alguns lugares do corpo, né? E eu lembro de uma mulher que tinha uma mancha assim de um palmo e meio mais ou menos nas costas. Aquilo foi reduzindo, ficou só uma coisinha branca lá depois. Assim, por isso que a gente não pode ser unicausal, né? Unifatorial, não. E também
eu sempre quero lembrar isso para vocês, que o campo de ação da análise é muito grande, da psicoterapia é muito grande. É muito grande. É pena que as pessoas não percebem isso, né? A ideia de adoecer ainda é muito mecânica. É mecânica, né? A pergunta que a pessoa pode fazer, mas qual é o benefício que eu terei de fazer uma psicoterapia se eu sofro de uma lesão corporal, de uma lesão, né? Mas tem um benefício, tem um benefício. Bom, gente, alguma pergunta, alguma colocação? Porque a gente vai caminhando para o fim da aula de hoje. Eu acho que a gente poderia, se vocês toparem, se preparar e no próximo encontro fazer aqui uma maratona de 3 apresentações. Vocês topam? Pode ser. Fechado? Quem que vai apresentar na semana que vem? Vamos deixar já marcado aqui. Eu. Rafaela. Carla. Eu também. Isso, mais alguém? Eu também ainda não apresentei, não. Então, 3 estão marcados já aqui. Semana que vem, nós vamos encarar essa aí, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Obrigada, gente. Combinado, professor. Boa Obrigada. noite. Ô, mestre, eu vou divulgar aqui o grupo do WhatsApp dos alunos, tá? Tá. Para caso Divulgue. quem queira entrar. Divulgue, e eu penso que está na hora de vocês elegerem um representante dos alunos no grupo. Não é? Que a turma vai ficando, o grupo de analítica vai crescendo, então é bom ter alguém que represente o grupo para tratar, né, participar de reuniões comigo, tratar de questões de aperfeiçoamento do curso, alguma dificuldade que porventura venha aparecer, tá bom? Então já fica a sugestão aí. Escolham um representante para o grupo de analítica. Vejam com a Simone, que participa do grupo, e pede para ela inserir todo mundo. Porque tem o pessoal que faz... Tem alguém que faz só em AD. Estou indicando o Alex, professor. Isso aí eu deixo com vocês aí. A indicação é muito boa. Uma boa noite. Oi. Professor, boa noite a todos. O Antônio. Rapidinho, uma frase do Jung que eu gosto muito, assim, ela me fortalece bastante. Ele diz assim que a personalidade do terapeuta ela é decisiva para... E ele fala assim que... Ele fala essa questão aí, que é decisiva. Outra coisa que ele fala também é que vocês acreditem 100% naquilo que vocês fazem. Porque se vocês acreditam 100% do que vocês fazem, resolve. Eu acho isso aí muito forte, porque a gente não pode, fazendo algo duvidoso ou não, se aquilo dá certo ou não, 100% de certeza. Essa convicção 100%, ela é fundamental, porque o próprio inconsciente da gente transfere isso no inconsciente do paciente. Isso é fundamental. Na verdade, o processo de cura ocorre exatamente pela capacidade que o analista tem, não só de adoecer, isso fica um tema para uma aula inteira, a capacidade que o analista tem de adoecer junto com o paciente e se curar junto com o paciente e trazer o paciente junto para a cura. Perfeito, exatamente isso aí. Poxa, show. É isso que o Jung fala, não é, Zé Maria? Isso aí. Foi muito bom. Exatamente. Ele fala que qualquer pessoa que lida, por exemplo, ele compara, né? Faz uma comparação. Lida com veneno, por exemplo, vai de alguma forma, vai sentir alguma coisa do veneno. Então, ele fala que o analista tem que interagir totalmente com o cliente e viver junto com ele aquela questão que ele está passando. E não ter medo de adoecer junto, não, né? Porque tem... Não ter medo, exatamente. Não ter medo, não é? Assim, Aí, tem os amigos para fazer análise também, para se recuperar. Né? Boa noite, viu?